Olá pessoal, eu me chamo Eric e nessa aula a gente vai tratar um pouquinho sobre o que são algoritmos e a lógica de programação. Bom, o que é programação? A programação nada mais é do que a gente instruir o computador a fazer o que nós queremos, como vocês já devem ter visto nos vídeos anteriores. Algumas tarefas são pontuais, como a gente fazer alguns cálculos, e outras que vão depender de um raciocínio mais complexo. É aí que a gente entra com os algoritmos. A definição do termo algoritmo é algo como uma sequência de raciocínios, instruções ou operações para a gente alcançar algum objetivo. Nós temos como exemplo essa fórmula de Bhaskara, onde a gente tem um algoritmo que a gente segue para poder encontrar as raízes da equação, onde primeiro a gente identifica a equação de segundo grau, acha os valores de A, B e C, acha o delta da equação e a gente vai ter nessa estrutura de decisão. A gente vai ver se ele é maior ou igual a zero. Se ele for, a gente vai achar as raízes da equação de uma forma, já que elas vão ser reais. Se não for maior ou igual a zero, então as raízes da equação são complexas e a gente vai fazer o cálculo de uma maneira diferente. E dá para pensar também numa receita culinária como sendo um algoritmo. Como a gente vê aqui, nós temos alguma entrada para o nosso algoritmo, como algum número ou informação, e que nessa analogia seriam os ingredientes, as instruções que nós damos ao computador, que seria o passo a passo da receita, e a saída do nosso código, que seria a receita finalizada. Então, nesse algoritmo aqui, nós pegamos os ingredientes, colocamos os ingredientes em uma bacia, e a gente vai ver nessa estrutura de continuidade. A gente vai misturar os ingredientes, e vai ver nessa estrutura de decisão, se a mistura está mole. Se a mistura estiver mole, então a gente vai voltar para cá e vai continuar misturando os ingredientes. Se ela não tiver, a gente pode levar a mistura à forma para assar. E aí a gente vai ver. Se tiver granulado nessa estrutura de decisão, então a gente vai colocar o granulado em cima. Se não, a gente leva ao forno direto. E vamos deixar aqui nessa estrutura de continuidade. E a gente vai fazer nessa estrutura de decisão, a gente vai ver se o bolo está corado ou não. Se ele não estiver, então a gente deixa o bolo no forno. Se o bolo já estiver corado, a gente retira do forno e a nossa receita está pronta. Então, a lógica de programação nada mais é que transformar pensamentos para a resolução de algo em sequências lineares e metódicas, de forma que o computador consiga entendê-las e executá-las. Só que algumas coisas que a gente faz costumam acontecer mais de uma vez, ou precisam acontecer mais de uma vez para chegarmos ao resultado que a gente espera. Isso que a gente chama de rotina na programação. E também dá para pensar em transformar a nossa rotina em algoritmo. Eu coloquei aqui uma rotina geral, de forma que a gente consiga ter uma noção do que a gente faz, do que o que a gente faz também é algoritmo, mas com muito mais poréns. Então, começando aqui, a gente acorda, lavamos o rosto e tomamos o café da manhã. E aí a gente vai ver, nós estamos atrasados? Se não, a gente vai de ônibus. Se não, a gente pega um Uber. Quer dizer, se a gente estiver atrasado, nós pegamos um Uber. E aí, nessa estrutura de continuidade, enquanto a gente não chega no trabalho, a gente vai continuar mexendo nas redes sociais. Se a gente chegar ao trabalho, a gente prepara um café e vai trabalhar. E a gente vai ver nessa estrutura de decisão. Caso o horário seja meio-dia, então a gente vai almoçar. Senão, a gente vai continuar trabalhando até chegar ao horário de meio-dia. Depois a gente almoça, trabalha mais um pouco e espera até o horário de ir embora, que é às 6. A gente vai ver, o horário é às 6. Senão a gente trabalha, caso sim a gente volta para casa, toma um banho, janta e a gente vai ver se a gente está muito cansado. Se a gente estiver, a gente vai dormir direto. Senão a gente pode jogar um pouquinho para desestressar e depois ir dormir. E é basicamente isso para o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido e fiquem com essas estruturas de decisão e de continuidade, pensar um pouco nelas, porque a gente vai tratar delas nos vídeos a seguir. Obrigado.